Bem-vindo à hora do surto coletivo. A primeira parte importante para entender o sistema digestório é basicamente entender que existem diferentes fases. E fases provavelmente não é com Z, mas enfim, é sobre isso. A fase cefálica, ela compreende basicamente no processo antes do alimento entrar em contato direto com alguma coisa do sistema digestório. O que seria isso, então? Imagine só aquele cheirinho de boia feito no animal, sabe, que cheira um quarteirão inteiro. Na minha casa não seria quarteirão, né? Ia cheirar a roça inteira, a área inteira, provavelmente. Mas enfim, essa aí é a fase cefálica. O que acontece nessa fase? Basicamente, começa um estímulo no fluxo parasimpático, que vai aumentar a saliva e vai aumentar também o suco gástrico. E vai se preparar basicamente para ingerir o alimento. Aí a gente tem a fase oral. A fase oral, ela é basicamente conhecida pelos estímulos químicos, que seria saliva, eletrólitos, proteínas, enfim. E basicamente também a questão da parte física, que é a mastigação propriamente dita. Além disso que eu falei, né, da saliva, dos eletrólitos, proteínas, enfim, tem aqui uma especificação. O que acontece na glândula parótida? Na glândula mandibular e sublingual. Ai, Evelyn, vou produzir saliva. Sim! Só que aí o que acontece na parótida especificamente? Será liberada a peptialina, ou então amilase salivar, pelo menos a professora disse que eram sinônimos. E aí começa o início da digestão dos carboidratos. Basicamente é amido, por exemplo, que daí já começa a quebra daquele grande polímero, né, em pequenas partículas, o que vai facilitar a digestão posterior. A sublingual vai produzir a mucina. Mucina, a gente pode pensar em muco. Muco vem de quê? De um trem pegajoso, assim, né? Então, ele vai umidificar o alimento e provavelmente, além de umidificar o trem ali, ele vai dar uma certa aderência, mas não uma aderência muito forte, né? Uma aderência. Aí a saliva, além desses processos ali relacionados à digestão, também deixa a boca limpa os dentes. Então, se você não tiver Colgate, produza saliva, entendeu? Brincadeiras. Aí, regulação nervosa. A gente vai ter o estímulo parasimpático. O núcleo salivatório, ele vai ficar entre a ponte e o bulbo. E aí, quando tu sente o cheiro do alimento, o que acontece? Esse bulbo salivatório, ele acaba liberando, sentindo esse estímulo e liberando ali a produção de saliva. Quando liberar a saliva, a gente vai estar na fase oral, né? Então, não é mais aquela questão da fase cefálica, que entra em contato com o tronco encefálico, de estímulos, enfim. Aí a gente tem os dentes. Que legal, né? Agora nós somos dentistas. Tem os incisivos, que são os mais anteriores, que justamente cortam o alimento. E os molares, eles vão triturar o alimento. Então, isso faz a degradação física, mecânica. Quando tu mastiga o alimento lá, no início é voluntário, mas depois é movido através do reflexo, sabe? Tipo, botou o alimento na boca, tu vai mastigar. Depois disso, tu vê um filme, tu vê o que tiver que ver, que vai continuar sendo mastigado. Então, é um reflexo, provavelmente automatizado, né? Subcórtex. Tu não tá gastando neurônio. Tu não tá gastando o teu córtex quando tu tá mastigando, porque tu sabe mastigar, né? Não é como se tu estivesse fazendo pela primeira vez na vida. Aí a deglutição. A gente tem fases. Tem o voluntário, que essa é a primeira mastigada, mas a deglutição também. Ela tem a parte voluntária, que é quando tu ergue ali
a tua faringe. Bota tudo lá pra cima. E aí engole, desce o alimento. Depois de descer, tu não tem mais controle nenhum. A única coisa que vai acontecer são movimentos peristálticos e também abrir os esfíncteres para que esse alimento prossiga. Aí outras situações aqui são os hormônios, enfim, que eu vou falar logo. Características gerais da questão do intestino que são importantes para a gente entender um contexto maior. A motilidade gastrointestinal ela é marcada por músculo liso, que é o principal músculo que tem ali. A gente também vai ter músculo estriado, só que não é numa grande quantidade. Lembrando que o estriado ele é voluntário, enquanto o liso é involuntário. Aí, Evelyn, mas tem o estriado cardíaco. Sim, claro, tu não vai controlar os batimentos do teu coração, né? Que senão, toda vez que tu ia ficar decepcionado com a vida, tu ia dizer, eu quero morrer. Ele ia parar de bater. Não é assim que funciona. Eu, pelo menos, comprovei isso. Eu tô brincando. Tá. Aí, se tu fosse comer de cabeça pra baixo, bem louco. Aqui, ó, o Joãozinho comendo de cabeça pra baixo e quase chamando os cachorros da Ana Maria Braga. O alimento, ele vai da boca até o ânus normalmente. Por quê? Porque a gente tem uma coisa maluca chamada esfíncteres. Não é tão maluco assim. Esfíncteres é como se fosse, sei lá, uma borrachinha que fica na entrada e na saída de cada lugar. E eles se contraem ou eles dilatam. Dilatam entre aspas, né? Eles relaxam, porque é um músculo. Então, os esfíncteres, eles são um músculo que contrai e relaxa. E eles funcionam tipo uma fechação de mangueira mesmo. Aí, quais são os esfíncteres que nós vamos ter? A gente tem o esfíncter esofágico superior. Ele é de músculo estriado, ou seja, voluntário. E também vamos ter o esfíncter anal externo, que também é músculo estriado, ou seja, voluntário. Nesse caso, a gente só tá falando de vias digestórias e não urinárias, né? Porque daí a gente teria também um outro esfíncter voluntário e uma série de outros involuntários. Mas enfim. Outros esfíncteres é o esfíncter esofágico inferior, que fica na metade do estômago. Aí depois do estômago a gente vai ter o piloro. O piloro é aquela última parte, aquela porção inferior que se comunica com o duodeno. Aí vamos ter a válvula iliocecal, que dá uma referência ali já, né? Se tu entende o básico de anatomia, a gente tem a parte ali do intestino delgado, que vai ser dividido em jejuno e ilho. O ilho, ele fica mais inferior, então, basicamente, vai conectar, ele se conecta diretamente com o intestino grosso, e ali entre essa relação do ilho com o intestino grosso, vamos ter uma válvula, ou esfíncter. E o esfíncter anal interno, que também é músculo liso. Todos eles são involuntários. Aí a gente tem a parte muscular. A parte do músculo liso vai empurrar essa função do loco. E a longitudinal, que ela vai encurtar o trajeto. Basicamente, ela também empurra. Então, ela faz um movimento assim de encurtar o trajeto para empurrar. Não entendi também. Todos sofrem ação do plexo mesentérico. O plexo mesentérico ele tem uma particularidade. Ele é chamado de um segundo cérebro, se eu não me engano. Porque ele funciona assim, querendo funcionar, entendeu? Ele funciona. Se ele tem energia para funcionar, ele vai funcionar. Aí o músculo liso, ele funciona como um sensício. Ou seja, ele vai conseguir propagar o sinal e conseguir se contrair ou relaxar nos momentos corretos. O músculo ele pode apresentar comportamentos diferentes de acordo com a região que ele está. Ele pode ser contraído nos esfíncteres, normalmente, né? Normalmente ele está contraído nos esfíncteres. O estômago, intestino, ele costuma ser contraído ou relaxado. Ele vai depender da ativação. Claro, né? Imagina, se ele fosse ficar só contraído ou só relaxado. Não ia ter
peristaltismo, não ia ter motilidade. E o relaxado, né, é a bexiga normalmente. Como é que a bexiga tá aqui? Não entendi também. O alimento entra, aí os dentes eles vão cerrar, né? Vamos fazer uma representação aqui, ó. O alimento entrou. Entrou pelo palato duro ali. Entrou. Aí a língua aqui, ela mexe, os dentes aqui, os incisivos, eles cortam o alimento, os molares ali posteriores, eles vão triturar o alimento. Beleza. Aí primeiro é involuntário, depois é voluntário. Chegou aqui, ele vai bater na epiglote. Essa parte aqui da laringe, ela vai subir, a língua vai contrair para trás e ela bate aqui na epiglote. A epiglote, ela vai abrir, né? Então, abrir não, ela vai fechar. Se eu fosse abrir, ia entrar para onde? Para traqueia. Ela vai fechar. Então, ela fecha esse buraco aqui, o alimento só vai conseguir passar por onde? Pro esôfago. Aí passou no esôfago, bem lindão ali, bem pleno. Aí ele desce como se fosse uma dançarina de funk ou um dançarino de funk. Desce, ele vai bater aqui. Essa parte aqui é chamada de cárdia. Não tem nada a ver com o coração, é só o nome ali da região. Aqui nós temos um esfíncter também. Esse esfíncter, com a pressão ali do alimento, né? Até aqui, até a deglutição é voluntário. A partir desse momento aqui é tudo involuntário. O esfíncter aqui, ele abre pelo peristaltismo, né? Peristaltismo são os movimentos que acontecem aqui, que vão induzindo o alimento a descer. Chega aqui, isso aqui é a parte do fundo, esse é o corpo do estômago, e aqui vai ser o piloro. Lembra do piloro? Pois é, essa parte aqui é o piloro. Aqui essas nervuras, no técnico de enfermagem, me ensinaram que isso aqui era para dar atrito ali no alimento e conseguir triturar. Agora, na medicina, eles falaram que isso aqui é excesso de intestino. Daí, quanto mais tu vai botando comida, mais ele vai se distendendo e aí essas pregas aqui, elas vão... É como se fosse um elástico, sabe? Tá contraído e com o passar do tempo vai se esticando. Não sei qual que é a verdade, no final das contas. Tá, aqui é o piloro. Esse piloro, ele vai contar com uma parte de hormônios para que ele abra. Ai, Evelyn, mas com a pressão não acontece? Não dá para acontecer. Por quê? Imagina aqui uma carne, né? Um bifão aqui. O bifão demora muito tempo para ser quebrado em partículas menores. Então, se fosse abrir porque deu pressão aqui dentro, nenhum alimento seria triturado. Nenhum alimento passaria pelo processo de mistura ali com o ácido gástrico. E agora a gente entra para a parte dos hormônios. Os hormônios do trato gastrointestinal. O primeiro deles é a gastrina, que eu vou falar, né? Ele é produzido no estômago. Sim, lá naquelas nervuras lá, pela célula G. Na presença de nutrientes e proteínas, né? Quando entrar proteínas e nutrientes ali dentro do estômago, vai estimular a liberação de ácido gástrico. Então, a gastrina ela é produzida pela célula G, e aí quando chega a proteína e nutrientes, ela libera o ácido gástrico. Quer dizer, manda lá recadinho para as células parietais liberar o ácido gástrico. Aí, o que mais? A gastrina ela tem outra função, de pegar o pepsinogênio, né, que é um polímero de pepsina. Pepsina é o quê? Outra enzima. E aí, ele degrada essa proteína, libera a pepsina. Vai atuar nas células entre o cromafins para liberar a histamina. A histamina ela é importante para estimular as células parietais a liberar mais ácido gástrico. Agora a gente entra também na secretina,
que é produzida pelas células S. Tanto consegue fazer uma relação, né, secretina células S no intestino delgado, tá? Ali faltou o detalhe, mas é delgado. Aí, liberado na presença de ácido. Ácido que é ácido gástrico. Retarda o esvaziamento gástrico. Então ela diz assim, ó. Não vai, desgraça, fica aqui. Ou seja, o pyloro e atua no pâncreas para liberar bicarbonato. Ou seja, ela vai atuar principalmente nas últimas funções ali, né? Não que ela não faça outra coisa, como estimular, quer dizer, retardar. Não, ela só faz isso mesmo. Ela não estimula nada, ela só não deixa os negócios coisar. A não ser a liberação de bicarbonato. Mas antes disso ela não estimula nada. Aí tem a colecistocina, que é uma célula. Ela vai ser liberada pela célula I do intestino. Vai atuar no pâncreas exócrino. Ou seja, exócrino é que bota para dentro de tecidos que não sejam sangue. Aí as enzimas não sei o que tá escrito ali. É digestivas, tá? Esse é meu projeto de digestivas. Isso aí é difícil, a vida do pobre. Mas pra tentar melhorar, eu escrevi aqui. As enzimas digestivas, então, são a lipase e a amilase, principalmente, né? Lipase para gordura, amilase para amido. Nossa, que lindo. Na verdade, carboidratos. E vai mandar o conteúdo da bile ser despejado também. O peptídeo GLP-1, ele aparece com o glucagon. É um irmão gêmeo, não é brincadeira, mas é um irmão do glucagon. Só que ele é um cara meio chato, porque ele não gosta do irmão dele. Então, quando ele tá na área, ele impede a liberação do glucagon. Ele bota ele na jaula, né? E não deixa o glucagon sair. Então, vai diminuir a fome também. Sim, isso era pra ser um também. Aí tem o GIP, que é o peptídeo insulinotrópico glicose dependente. Entrou glicose, tá escrito tudo. Entrou glicose, o que precisa? Insulina. Insulina pra quê? Pra aumentar as glúteos de transporte, glicose entrar na célula e fazer o que tem que ser feito. Aí, não é isso que acontece. Não é isso que acontece se a gente não tiver o GIP, que vai estimular a captação de nutrientes através da estimulação de liberação da insulina. Ou seja, ele vai pedir para que a insulina seja liberada para que aconteça essa questão ali de entra nutriente, sai nutriente. Na verdade, entra. Aí a gente tem a crelina, que é a regulação do nosso apetite. Estômago vazio libera a crelina. Isso é a fome, basicamente. Tá lá o estômago vazio. Aí bota a crelina pra dentro. Começa a ver os negócios se revirar aqui dentro. E tu pensa, tô com fome. A somatostatina, ela vai atuar em diminuir a liberação dos ácidos gástricos, ou seja, lá o negócio do suco gástrico, o principal material no suco gástrico, ele é meio que cessado. Quem libera essa caralha do ácido gástrico são as células parietais do estômago. Mas as células parietais também elas vão liberar algo importante que é o fator intrínseco. E o fator intrínseco, ela funciona nas proteínas, nas vitaminas, na verdade, nas proteínas dos bebês, né, que é a vitamina B. O complexo B ele é importante para não só para os bebês, mas para nós também, né? Mas enfim, a B12 é o ácido fólico, B12, não sei. Não, o ácido fólico é a B9.
mas a B12 também ela é utilizada para ali no bebê para fortalecer o rim. Os fatores intrínsecos, eles acabam se aderindo ali à B12 e ela vai ser só absorvida lá na parte ilíaca, né? O jejum e o ilho, que fica mais para cá na parte direita e inferior. A motilina já vai ser um negócio que vai ser liberado de 2 em 2 horas e vai fazer com que o alimento siga da boca até o ânus, ou seja, motilidade.